No final da nossa aula passada, tratamos do mito de Deméter, apresentado a nós pelo hino homérico a Deméter, do rapto de Perséfone por Hades, e também aproveitamos a oportunidade para iniciar um estudo dos cultos de mistérios através dos mistérios de Eleusis, que aconteciam nessa localidade de Eleusis, que ficava próxima a Atenas. Continuando com essa temática, nessa nossa quarta aula, nós abrimos falando do orfismo. Isso porque um dos mitos mais importantes que diz respeito à vida após a morte é, sem sombra de dúvidas, o mito de Orfeu e Eurídice, um famoso mito que provavelmente vocês têm uma familiaridade. Se não tem, fiquem atentos porque é representativo. Orfeu, filho de Apolo e da deusa Leto, era o maior poeta que o mundo tinha visto. Um humano, Orfeu, supostamente tinha o poder de encantar animais e até mesmo, diziam, pedras e árvores com a sua música, a música de sua lira, que era um instrumento da antiguidade. Quando a sua esposa Eurídice morreu, Orfeu vai até o Hades e implora ao deus do Tártaro, do mundo subterrâneo, que ela fosse libertada. A música dele era tão envolvente que Hades e Perséfone concordam em soltar Eurídice, com a condição de que Orfeu não olhasse para trás. Ele deveria seguir e ela, Eurídice, ia atrás dele. E ele de forma alguma poderia se virar para olhar sua amada. Só que em um determinado momento, Orfeu acaba olhando para trás e Eurídice é devolvida em definitivo ao Tártaro. Esse Orfeu, puramente mítico, é largamente associado a um corpo de escritos e de crenças religiosas do mundo grego chamadas de orfismo. O orfismo começa, segundo alguns registros, a ser ensinado no VI século a.C. Os escritos órficos, dos quais poucos restaram, supostamente vão contar que o conhecimento que Orfeu possuía, ele teria adquirido no mundo subterrâneo. A reencarnação é um elemento central nessa doutrina e vai ser seguida pelos ensinamentos de Orfeu, segundo os quais a pessoa deve possuir uma vida ascética de uma tal maneira que a alma possa se libertar dos nascimentos. Assim como no budismo, a questão da roda das encarnações, encarnar é algo do que nós necessitamos nos libertar. Alguns escritos órficos contêm instruções bastante precisas sobre o que dizer e o que fazer no mundo subterrâneo para evitar a reencarnação. Dessa maneira, o orfismo, assim como os mistérios de Eleusis, vão sustentar a promessa de uma vida póstuma feliz, uma vida além túmulo feliz, pelo menos mais feliz do que a vida na Terra. De qualquer maneira, não havia uma ideia única a respeito da vida após a morte. De uma forma geral, como eu já comentei, a vida além túmulo seria menos aprazível do que essa. E é aí que entra, na verdade, a relação do ser humano com o sobrenatural na antiguidade, e é aí que entra a necessidade de fazer um comentário sobre o oráculo de Delfos. Dois dos mais importantes deuses jovens do Olimpo são a deusa Ártemis e o deus Apolo, que são os filhos gêmeos de Zeus e de Leto. Essas divindades vão ter um papel essencial tanto em relação a outros deuses quanto na construção da experiência humana grega.
Muitas vezes, Apolo e Ártemis vão ser associados com o Sol e a Lua, mas eles são deuses bem mais complexos do que isso e vale a pena olhar um pouquinho mais de perto. Apolo é o deus da juventude, é o deus da medicina, da cura, da música, da profecia e, em geral, também é o deus da moderação, da racionalidade. Só que tem uma contrapartida. Ao mesmo tempo que ele é deus disso tudo, juventude, medicina, cura, ele também é associado com a morte repentina nos homens e com as pragas. A maior parte dessa geração dos Olímpios, dos mais jovens, ela é retratada na arte como sendo jovens por volta dos seus 20 anos. Mas Apolo é retratado como a juventude por excelência, o ideal da beleza masculina. E um detalhe interessante é que cada deus do Olimpo vai envelhecer até a idade adequada e vai manter aquela aparência para sempre. Então, em determinado momento, é como se eles congelassem o envelhecimento do seu invólucro corporal e aí eles se mantêm com aquele corpo, com a mesma aparência por toda a eternidade, já que eles são imortais, né? São deuses. Vocês provavelmente acharam estranho essa dupla associação de Apolo como sendo o deus da cura e da praga. Essa associação é importante, essa dupla associação é importante, porque mostra que Apolo não é inteiramente benéfico com os humanos. Ele vai carregar um arco, e quando Apolo flechava um homem, aquele homem morria imediatamente. Então essas mortes súbitas, né, tipo um ataque que a pessoa tem, um infarto fulminante, na antiguidade era compreendido como se fosse uma flechada do deus Apolo. E se fosse uma mulher, seria uma flechada da deusa Ártemis. Então aí existe esse elemento. Como Apolo e Ártemis são gêmeos, Apolo fica associado com a morte repentina dos homens e Ártemis com a morte repentina das mulheres. Uma coisa curiosa é que, uma vez que Apolo é patrono da música e é patrono das artes, ele também vai presidir as musas. As musas. Que muita gente se refere, né? Muita gente cita, as musas, vão pedir inspiração às musas, mas poucas pessoas conhecem os nomes das musas e quais são, na verdade, as artes que elas presidem. Então, a primeira musa seria Calíope, que é a musa da poesia épica. A segunda musa é Clio, a musa da história. A terceira musa, Euterpe, a musa da música. A quarta musa, Érato, a musa da poesia lírica. A quinta musa, Melpômene, que é a musa da tragédia. A sexta musa, Polímnia, que era a musa da música ritual. A sétima musa, Thália, que era a musa da comédia. A oitava musa, Terpsícore, a musa da dança. E a nona musa, Urânia, a musa da astronomia. Então aí, as 9 musas que faziam parte e que eram presididas por Apolo. Talvez o papel mais importante de Apolo seja o papel da profecia. Como nós comentamos anteriormente no curso, ele vai passar a profecia diretamente de Zeus para alguns humanos selecionados. Então, Apolo era uma espécie de intermediário da da profecia que era proveniente diretamente de Zeus, que era a profecia per se. Representava, era a própria personificação da profecia, como nós comentamos antes. E isso acontecia, essa passagem das profecias através de humanos selecionados, no oráculo. O oráculo mais famoso da Grécia Antiga ficava na cidade de Delfos, e era o oráculo dedicado a Apolo. A pessoa ia até lá e podia perguntar o que quisesse
ia receber as respostas através da pitonisa, que era a sacerdotisa que ficava em Delfos e que era inspirada pelo deus Apolo. Uma série de estudos, inclusive, destacou que na localidade onde hoje é o oráculo de Delfos, eles encontram a saída de gases que deixariam a pitonisa inebriada e num estado de transe que facilitaria as profecias. Uma coisa interessante é que vários ditos que nós temos registrados do oráculo são tão ambíguos que às vezes é quase impossível você dizer o contrário. Mas percebam o seguinte, apesar de muitas pessoas encararem o oráculo bobagem, como sendo coisa de charlatão na antiguidade, o oráculo de Delfos era levado extremamente a sério, tanto pelos gregos quanto pelos vizinhos deles. Uma sacerdotisa em específico, em particular, uma pitonisa, poderia ser corrupta. Isso não é uma coisa impossível. Mas a crença em Apolo era profunda, e isso não era abalado. Uma forma de ilustrar isso eram as duas inscrições no templo, que ficaram famosas para a eternidade, que também refletem os pressupostos religiosos do culto a Apolo. A primeira inscrição encontrada no oráculo de Delfos é a inscrição Gnosis Salton, que significa conhece a ti mesmo, a famosa conhece a ti mesmo. E a segunda inscrição do oráculo de Delfos era Meden Agan, ou seja, nada em excesso. Percebam que a ideia do conhece a ti mesmo, ao contrário do que muitas correntes nova era e transcendentais fazem uma interpretação um pouco deturpada. Não que a interpretação atual não seja válida, mas não é a interpretação mais adequada quando a temática é Grécia Antiga. A ideia de conhece a ti mesmo, Gnosis Salton, para o grego, é lembre-se sempre que criatura você é. Lembre-se sempre do que és. És humano, és limitado. Então essa é a ideia. E não uma questão de faça uma viagem para o seu eu interior, uma viagem de alta descoberta. Não era bem essa a concepção grega. Era a ideia de que o ser humano é limitado e é humano. E ele tem que sempre se lembrar disso. Lembre-se da tua medida, lembre-se da tua limitação. E a ideia do Meden Agan, que é nada em excesso. Essas máximas vão mostrar, claro, um tema recorrente dentro do mito grego, porque os humanos vão sempre transgredir os limites que vão separar eles dos deuses. Essa linha entre humanos e deuses é constantemente invadida pelos humanos, o que invariavelmente vai gerar sofrimento. Então os humanos têm de lembrar do seu estado e não podem exceder esse estado. Eles devem evitar a chamada híbris. A híbris é a desmedida, aquilo que faz com que alguém queira mais do que tem direito. E é isso que o oráculo de Delfos constantemente lembrava os visitantes e os devotos do culto de Apolo com as frases Gnosis Salton e Meden Agan. Assim como o irmão Apolo, Ártemis, para as mulheres, como nós vimos, vai trazer a morte repentina. O interessante acerca da deusa Ártemis é que ela é associada com a vida selvagem, a vida da selva, tudo aquilo que é selvagem, onde você também vai ter uma associação com razão e civilização. Então ela é uma caçadora, ela é a patrona das feras selvagens, a protetora dos filhotes de todas as espécies. Então essa é a figura de Ártemis. Se vocês tiverem a oportunidade de ver uma representação da deusa Ártemis, normalmente ela é retratada com um arco e com roupas curtas, ao contrário das outras deusas. A maioria das deusas, quando é retratada na arte, na escultura, elas têm as vestes longas. No caso de Ártemis, não.
as vestes são curtas, porque como ela é a deusa da vida selvagem, ela precisa se deslocar com rapidez, precisa correr. Então as vestes curtas representam esse elemento, e o arco com o qual ela dá a flecha da morte fulminante às mulheres. Já que a gente está falando dessa relação entre Ártemis e as mulheres, essa deusa também vai ser associada com as mulheres de diversos modos. Primeiro, que ela era considerada como a protetora das mulheres no parto, no momento do parto. E como ela era virgem, era uma deusa virgem, ela era associada com todas as jovens antes do casamento. Então havia essa dupla associação entre a protetora das mulheres no momento do parto e também das jovens antes do casamento. Agora, por mais estranho que isso possa parecer, essas associações de selvageria e de mulher, né? Deusa Ártemis como a deusa daquilo que é selvagem e a deusa daquilo que é da mulher, vão fazer sentido perfeitamente na sociedade grega antiga. Por quê? Porque as mulheres e os homens são vistos entre essa oposição entre Ártemis e Apolo. Explicando melhor, seria o seguinte: as mulheres são vistas como natura, ou seja, natureza, selvageria, Ártemis. Já no caso dos homens, eles são a cultura, ou seja, a razão, o controle, o deus Apolo. Então essa associação é fundamental para a gente compreender. Claro que a gente não pode cair naquele erro de observar a sociedade grega antiga sob a nossa perspectiva. Era uma sociedade extremamente patriarcal, então os homens estão em primeiro plano. E por isso faz sentido você ter uma deusa que ao mesmo tempo é a deusa da selvageria e a deusa que protege as mulheres. Para a nossa concepção hoje, o feminino seria a representação daquilo que é o delicado, daquilo que é o frágil, e não daquilo que é o selvagem. Mas na cabeça grega não funcionava dessa maneira. O feminino era o selvagem, era o indomado. A mulher representava essa natura. Ao passo que o homem, por ser, na cabeça grega, contido, dotado de razão, dotado de controle, ele representava a cultura. Então essas relações binárias de oposição são muito comuns no mito grego. A relação entre mulher, homem, natura, cultura, natureza, razão, selvageria, controle, Ártemis, Apolo. Então esses são elementos fundamentais para que nós tenhamos a possibilidade de discutir essas temáticas aí dentro do nosso curso. Na nossa segunda parte dessa quarta aula, nós vamos ter a oportunidade de observar outros mistérios e outros cultos, principalmente aqueles que dizem respeito a Hermes, que era esse mensageiro dos deuses, e Dioniso. Dioniso e Hermes eram dois filhos caçula de Zeus, sendo que eles são irmãos apenas por parte de pai, porque eles não são irmãos, não são filhos da mesma mãe, né? Lembrem-se que Zeus tinha várias uniões com diversas deusas, como nós explicamos, e no caso Hermes vai ser filho de Zeus com a deusa menor Maia, e Dioniso vai ser filho de Zeus com a mortal, no caso, já não é uma deusa, mas é uma mortal, Semele. E é a história desses dois deuses, contadas a nós no hino homérico de Hermes, que nós vamos começar a tratar e fechar essa ideia dos cultos de mistérios que nós tratamos aqui nessa nossa quarta aula. Nós vamos tratar dos mitos que dizem respeito a dois irmãos, aos dois filhos caçulas de Zeus, que eram Hermes e Dioniso. Hermes, como eu comentei, é filho de Zeus com a deusa menor Maia. Já Dionísio vai ser filho de Zeus com uma mortal, Semele. A figura de Hermes normalmente é identificada pelas pessoas, inclusive por nós aqui até esse momento no curso, como sendo
o mensageiro dos deuses. Só que essa é uma descrição restritiva, que não vai fazer a devida justiça a Hermes. Assim como Apolo e Ártemis, que nós analisamos, Hermes vai presidir um grupo de características que, à primeira vista, vão parecer desconexas, ou seja, parecem não ter relação uma com as outras. Hermes seria o deus protetor das mensagens, dos arautos, dos mercadores, dos bandidos, dos pedintes, viajantes, das estradas, pastores e rebanhos e dos enganadores. Além disso, Hermes é o chamado deus psicopompo, ou seja, aquele que conduz as almas dos mortos ao Tártaro. Se a gente for tentar colocar esses atributos todos em uma definição mais generalizante, nós podemos dizer que Hermes é o deus das fronteiras e das transições. Uma outra forma de conceber Hermes é identificá-lo como o deus do escambo e deus do comércio. Então vamos tentar entender, através do mito, o porquê de tantas associações ao deus Hermes. O hino homérico a Hermes vai narrar a história do nascimento dele e também vai sustentar a ideia de que Hermes é o deus do escambo. A primeira coisa que ele faz, recém-nascido, é criar uma lira a partir do casco de uma tartaruga. Ele pega essa lira que ele mesmo fez e troca essa lira com Apolo, de modo que ele dá a Apolo a lira que fez com o casco da tartaruga e Apolo dá para Hermes o seu rebanho. Se observarmos bem Hermes como deus da permuta, o escambo, então a associação com mercadores e com ladrões começa a fazer sentido. Não que toda permuta e todo escambo envolva mercadores e bandidos, ladrões, mas a verdade é que são elementos que podem se associar muito facilmente, principalmente na antiguidade. E essa associação com o rebanho também faz sentido, porque na antiguidade os rebanhos, no início, é que representavam a riqueza. Então a sua riqueza era medida pelo número de animais dentro do seu rebanho. A associação com as mensagens e com os arautos já vai ter que ser explicada por dois modos. Primeiro, que os mensageiros e os arautos vão lidar com a troca de informações. Logo, um desenvolvimento lógico da ideia da troca de bens. Troca de bens e informações. A troca de ideias, serviços. Essa é uma forma de explicar a associação de Hermes como deus dos arautos e dos mensageiros. A segunda forma de explicar é que os mensageiros e os arautos normalmente têm as suas tarefas ligadas à troca de bens. Ou seja, o arauto ou o mensageiro vai fazer um aviso a uma outra pessoa a respeito de uma negociação comercial que está em curso. Então eles estão ligados como sendo agentes da própria troca. Então aí teria uma segunda explicação. Mesmo o papel de Hermes como psicopompo, ou seja, como guia das almas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, faz sentido nessa ideia de troca. Percebam o seguinte: as almas dos mortos pertencem a Hades, são propriedade de Hades. E são descritas como sendo a sua riqueza. Dessa maneira, Hermes vai presidir um outro tipo de escambo, o escambo da alma enquanto rebanho do reino de Zeus para o reino de Hades. Então percebam como essas coisas estão intrinsecamente relacionadas. Claro que à primeira vista essas ideias ficam muito ocultas para nós,
porque a sociedade grega está muito distante no espaço-tempo. Mas a verdade é que, para aquele contexto, essas ideias estão intimamente relacionadas. No hino homérico a Hermes, esse deus é claramente uma figura enganadora, uma figura astuta, uma figura manipuladora, de boa fala, aspectos esses que se encaixam muito bem com a ideia do escambo, a ideia da permuta. E aí faz um determinado sentido. Hermes também é um deus associado com as ermas, que eram pilares que ficavam nos mercados e em frente das casas e também nos cruzamentos, para poder demarcar fronteira. Então isso reflete o aspecto de Hermes como sendo o deus das fronteiras. O detalhe interessante é que essa associação de Hermes com a erma é provavelmente a característica mais antiga desse deus, o deus das fronteiras, talvez expressa inclusive no próprio nome do deus. Afinal de contas, o que eram essas ermas? Ermas com H. Essas ermas eram pilares que tinham uma cabeça no topo. Uma cabeça no topo e representavam um falo ereto. Então esses pilares normalmente eram descritos na antiguidade como apotropaicos, ou seja, tinham a função de afastar os maus espíritos. Daí apotropaicos. Em Atenas, profanar as ermas era considerado uma ofensa gravíssima. Inclusive existem registros de jovens que, uma vez inebriados, saíram na rua, bêbados, e destruíram uma série de ermas de uma residência e foram duramente punidos dentro da sociedade ateniense. Então esses são os elementos que permitem a nós identificar os diversos atributos do deus Hermes. Mas Zeus tinha também um outro filho importante, como nós vimos, o nome dele é Dioniso. Dioniso é um deus complexo e o domínio das suas características vai incluir a fertilidade das plantas, o vinho, o frenesi, a irracionalidade e o teatro. Como deus da fertilidade das plantas, é claro que Dionísio vai complementar a figura de Deméter. Além disso, Dionísio também é associado com a loucura, o frenesi e a irracionalidade. Sob esse aspecto, ele vem a ser o oposto de Apolo. Essa oposição vai aparecer no mito no fato de que Apolo deixa Delfo durante os meses de inverno no ano, e aí é Dionísio quem assume a residência de Apolo. Um parênteses aqui é o seguinte: na obra O Nascimento da Tragédia, o filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele vai identificar o dionisíaco e o apolíneo como sendo os dois lados do pensamento grego. São lados que estão em constante tensão um com o outro. É a razão, o racional, o controlado, em oposição ao desregrado, ao frenesi, à loucura, que seria o dionisíaco. Então percebam que novamente esses elementos binários de oposição aparecem. Claro que aqui, numa interpretação muito posterior, a interpretação de Nietzsche, a ideia dos dois irmãos, mas ainda assim uma interpretação válida, que mostra aquilo que seria os dois lados do pensamento grego, em constante tensão um com o outro. A ligação do Dionísio com o frenesi vai ser expresso na mitologia grega pela possessão dos seus seguidores. Quando os seguidores estão sob a influência de Dioniso, eles começam a ter atos completamente estranhos às suas personalidades. Na mitologia, os seguidores de Dionísio são chamados de sátiros, que eram criaturas que possuem características ao mesmo tempo humanas e animais. Isso no caso dos seguidores homens. No caso das mulheres,
elas eram chamadas de Mênades ou Bacantes, que foi o nome que ficou mais marcado para a história, que eram mulheres que estavam constantemente sob influência de Dionísio e que eram dotadas de habilidades especiais. Reza o mito que elas estraçalhavam os animais com as próprias mãos e comiam a carne crua. Isso nos mitos, né? É importante que se diga. No mito é que a gente tem essa reflexão. Nos rituais que eram feitos em honra a Dionísio, até onde a gente sabe, não havia esse tipo de comportamento. Mas a verdade é que quando nós falamos na figura de Dioniso, a maioria das pessoas associa Deus do vinho. A sua associação com o vinho vai unir, primeiro, as suas associações com as plantas férteis e, segundo, com a irracionalidade e o frenesi. A ideia da uva e do álcool, esses dois elementos misturados. Então, essa dualidade, novamente, que Dioniso representa enquanto Deus do vinho. Além disso, Dioniso também é o patrono do teatro. Mas a ligação que Dioniso possui com o teatro, ainda hoje, é motivo de debate entre os estudiosos de mitologia grega. Isso porque tanto a tragédia quanto a comédia eram realizadas em festivais produzidos em honra a Dioniso. Então, uma teoria vai ser a seguinte: a tragédia e a comédia, na verdade, nasceram a partir dos rituais em honra a Dionísio. Só que a verdade é que, se nós formos procurar evidências para isso, nas peças que sobraram, nós não vamos encontrar. As peças que sobreviveram não têm muitas evidências dessa teoria, de que tragédia e comédia teriam se desenvolvido a partir dos rituais em honra ao deus Dioniso. O que a gente pode dizer que ele é um deus que possui domínios de características que incluem a possessão e o comportamento inconsistente. Se você parar para pensar, possessão e comportamento inconsistente é um elemento bastante coerente com a tradição teatral, onde os atores são mascarados. É aquilo que parece, mas não é. O ator vive, mascara e encarna um personagem. Então essa ideia a gente pode até extrapolar e dizer que o ator, ele é o personagem encarnado no profissional. Ou seja, esse profissional estaria possesso pela ânima do personagem. Então aí é fácil a gente fazer essa associação entre Dioniso e a tradição teatral. De qualquer maneira, em diversos aspectos, Dioniso é único e muito incomum entre os deuses do Olimpo. E vocês podem se perguntar por quê. O primeiro desses aspectos é o seguinte: a mãe de Dioniso é uma mortal. Ela era Semele, já tinha dito o nome. E quem era Semele? Semele era uma princesa tebana, princesa de Tebas, que teve um caso com Zeus. E aí Hera, que é a consorte divina, a primeira esposa de Zeus, ela fica enciumada e resolve acabar com a raça de Semele. E aí o que ela faz? Faz uma visita para Semele, disfarçada como uma velha babá. Hera vai e põe na cabeça que, na verdade, Zeus não é Zeus. Ela convence Semele de que o seu amante Zeus não é quem ele diz ser, não é Zeus. Ele é uma figura que se passa por Zeus. Então o que ela tem que fazer é o seguinte: ela tem que virar para esse cara e virar assim: ó, você está dizendo que é Zeus, mas você vai ter que prometer que tudo que eu te pedir, você vai cumprir. Depois que ele disser, prometo, ela vai
e pede: bom, já que você é um Deus, então eu quero que você apareça na sua glória completa para mim. Percebam o ardil de Hera. Vocês já vão entender o porquê da armadilha que Hera arquitetou. Semele vai, segue o conselho. Zeus promete fazer tudo o que ela pedir. Quando ela pede que ele apareça em sua plena forma, Zeus sabia o que ia acontecer e, contrariado, revela a sua verdadeira forma e ela é automaticamente incinerada. Isso porque é o seguinte: os deuses, quando eles aparecem para os humanos, eles nunca estão na sua forma completa, na sua glória espetacular de Deus. Eles estão sob uma forma comprimida, para que os humanos não sejam ofuscados e imediatamente incinerados com aquela glória divina daquele Deus. Então, para qualquer mortal, visualizar a glória completa de um Deus significa ser imediatamente incinerado, que é o que acontece com Semele. E aí Hera sabia, obviamente, que era Zeus, que não era um impostor, não era um farsante, e pede para que ela siga, vai dando esses conselhos, vai fazendo a cabeça de Semele, e quando ela segue o ardil, ela acaba sendo incinerada. Mas Zeus, astutamente, captura o embrião do pequeno Dioniso do ventre dela antes da incineração. E ele toma esse embrião e implanta na sua própria coxa. Então existem várias histórias na tradição grega de pessoas que eram contra os cultos do deus Dionísio. Então o Zeus vai e implanta Dioniso na coxa e ali Dioniso se desenvolve. Mas por que as pessoas eram contrárias aos cultos do deus Dioniso? Primeiro, os elementos do próprio mito. As irmãs de Semele não acreditavam que a irmã pudesse ter sido mãe de um deus. Se a gente for olhar a peça As Bacantes, de Eurípides, nós vamos ver Dioniso retornando a Tebas como um adulto disfarçado de sacerdote. E esse retorno de Dioniso a Tebas tem dois objetivos. Primeiro, punir os parentes que não acreditavam nele. Segundo, que ele queria estabelecer a sua religião por toda a Grécia. Então, o primeiro ato que ele faz é enlouquecer todas as mulheres de Tebas. As mulheres ficam completamente loucas, alucinadas. E aí, Penteu, que é o rei de Tebas e primo de Dionísio, se recusa terminantemente a aceitar Dioniso como sendo um novo deus. A punição que ele recebe é a seguinte: como Dioniso havia enlouquecido as mulheres, a própria mãe de Penteu esquarteja ele. A mãe e as tias esquartejam Penteu, porque como elas estão ensandecidas pelo furor do deus Dioniso, elas pensam que ele, na verdade, não é Penteu, mas sim um leão da montanha. Olha que curiosa a história. E é assim que Dioniso, segundo as Bacantes de Eurípides, prova o seu poder e prova a sua divindade. Então essa é a figura de Dioniso. Esses dois filhos de Zeus, Dioniso e Hermes, que têm uma complexidade muito grande e que são deuses que ao mesmo tempo inspiram um certo asco nosso de não querer se identificar muito com eles e que ao mesmo tempo despertam a nossa simpatia pelas características que eles representam. Na nossa próxima aula, nós vamos começar falando dela, Afrodite. Até lá!